seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante nesse lugar de adoração. Nesse lugar de adoração, vim te buscar, de todo o coração, a minha vida, quero ofertar o meu melhor, eu quero consagrar. Tira de mim o que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com teu poder, pois sem ti não sei viver. Pai, eu abro a porta do meu coração, venha derramar a tua unção, e fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser o filho que te agrada. E levar ao mundo a tua palavra. Te servir enquanto eu viver. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora, meu Pai, em oração. Como é bom estar na tua presença. Em o nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados e tenha liberdade para tirar de nós nesse momento tudo que não te agrada. Nós queremos ser a tua morada, meu Pai. Nós queremos ser o filho que te agrada. Nós queremos sair desse culto diferentes, mas fortes, mas firmes. Nós estamos aqui abrindo a porta do nosso coração para que o Senhor entre e faça a tua obra dentro de nós, meu Pai. Venha fortalecer a cada um de nós. Venha avivar a nossa fé. Venha nos ajudar para que não venhamos entrar no automático. Nós não queremos ter o nome de quem está vivo estando morto. Nós não queremos uma vida de aparência, de mentira. Nós queremos ter comunhão. Nós queremos ter intimidade. Nós queremos investir nisso. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós viemos aqui te buscar de todo o nosso coração, meu Pai. Quem nesse mundo tem trabalhado tanto, estudado tanto, mas tem buscado tão pouco a Ti. Nesse mundo tão corrido, nós queremos ter tempo para Ti. Nós queremos Te buscar mais.
nós sabemos que dependemos disso, dependemos dessa intimidade, dessa amizade, dependemos dessa comunhão, para cada dia estarmos mais sensíveis à Tua voz, para que cada dia a Tua vontade prevaleça mais em nós, para que cada dia tenhamos mais entendimento, discernimento espiritual. Senhor, abençoe esse culto do começo ao fim, não deixe ninguém voltar o mesmo para casa. Meu Pai, há quem veio com sinceridade, com fé, com sede, que tenha valido a pena o esforço que ela fez para assistir esse culto, que tenha valido a pena, meu Pai. Tome todos que estão aqui nas Tuas mãos e aqueles que estão assistindo a transmissão também, em nome de Jesus, que haja de fato salvação aqui, recomeço, meu Pai, para quem está voltando hoje. Em nome de Jesus, levante as mãos e diga: meu Deus, que essa reunião abençoe minha vida, que cada minuto aqui eu esteja sendo abençoado. Eu entrego tudo em Tuas mãos, e quem crê que vai ser uma bênção essa reunião, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, todas as palmas são para o Senhor, somente para o Senhor. Não adoramos mais ninguém, meu Pai, não cultuamos ninguém, não batemos palmas para ninguém, a não ser para Ti. Receba o nosso louvor. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 38, versículo 1. Gênesis 38, versículo 1. Quanto vocês acham? Vamos cantar essa música. Por sobre as nuvens com glória e poder. Por sobre as nuvens com glória e poder. Ele do céu aparecerá. Ele do céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. O dia em que Cristo voltar. E os seus anjos Ele enviará. E os seus anjos Ele enviará. Gênesis 38. Aos quatro ventos a reunir. Seus escolhidos então soará. Seus escolhidos então soará. A trombeta e eu vou subir. A trombeta e eu vou subir. Cante forte, Ele voltará. Ele voltará para sua igreja arrebatar. Para sua igreja arrebatar. E naquele dia então. E naquele dia então se lamentarão. Os que aqui ficarão. Os que aqui ficarão. Ficarão. E na multidão. Dos escolhidos eu estarei. Escolhidos eu estarei. Com toda certeza. Com toda certeza. Jesus, o meu Rei. Face a face. Face a face eu verei. Face a face. Face a face eu verei. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através
dessa palavra. Nós estamos tendo muitos sinais da tua volta. O Senhor está com uma paciência tão grande com a humanidade. Para com cada um de nós, o Senhor tem sido tão misericordioso e nos dado tantas oportunidades. Que haja aproveitamento hoje, que haja despertamento hoje, que haja salvação através dessa palavra. Usa a minha boca e dê entendimento a todos que ouvirem essa palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, e quem crê diga amém. Eu queria começar, antes de nós lermos Gênesis 38, eu queria começar te fazendo uma pergunta. O mundo está melhor? A cada dia que passa, a coisa fica mais bonita ou mais feia? Você não vai encontrar uma pessoa que vive nesse mundo que diz que o mundo está ficando melhor. É unânime. Todos já conseguem entender que o mundo só piora. Agora, quem criou o mundo? Quem criou o mundo foi Deus? E por que o mundo só piora? O mundo não piora por causa de Deus. O mundo piora porque Deus entregou ao ser humano, e o ser humano não tem tido ouvidos para ouvir Deus. A cada ser humano Deus deu 2 ouvidos e uma boca, e o ser humano tema em falar mais e ouvir menos. O ser humano não gosta de ouvir, o ser humano gosta de falar. O ser humano tem dificuldade para ouvir a Deus, e o ser humano vem estragando tudo que Deus criou, por causa dos seus pecados, da sua ganância, do seu orgulho, das suas vaidades. Eu sei que tem pessoas que herdaram enfermidades, tem problema de coração, tem problema de pressão, que herdaram dos pais. Tem uma determinada doença que vem no sangue da família. Várias pessoas têm o mesmo problema, mas nós temos a fé para curar, para resolver o problema. Mas a pior coisa que nós herdamos, que nós já nascemos com esse problema, é a maldição do pecado. Nós herdamos, desde o primeiro ser humano, Adão, e depois Eva, que pecaram, que erraram. O ser humano vem nascendo no pecado, e quem tem filhos sabe muito bem o que é isso. Eu vi um dia desse uma criança querendo bater no rostinho da mãe. A mãe segurou o bracinho. Não pode. Não pode. Quando você vê a criança se tornando adolescente, e quando fica nervoso, nervosa, o filho, a filha diz: não vejo a hora de sair de casa, eu não vejo a hora de completar 18 anos, eu não vejo a hora de ficar de maior. E vai crescendo, se achando um rei, uma rainha. Depois vai enfrentar a vida e vai ver que a vida é dura. Muitos dão valor aos pais depois que perdem. Graças a Deus pelos seus pais que estão vivos, tá? Dê valor, valorize. Mas muitos não deram valor quando tiveram o pai e a mãe orientando, chamando atenção, disciplinando. Nós herdamos essa maldição do pecado, essa inclinação para o erro. E só tem um remédio
para curar o ser humano dessa doença chamada pecado, que não só mata, mas leva a alma para o inferno. Só existe um remédio capaz de curar o ser humano, é o arrependimento. Escute uma coisa: muita gente diz: eu tenho muita fé. Tá bom, mas a fé não traz perdão não, tá? Quem traz perdão é arrependimento. Tem gente cheia de fé, mas não se arrepende dos seus pecados, e se morrer, mesmo cheio de fé, vai para o inferno. Entenda, por favor. Se você não sentir o peso dos seus pecados, se você não enxergar seus erros, não se arrepender dos seus pecados, e Deus te chamar para juízo, você está perdido. Se os seus pecados já foram perdoados, graças a Deus. Se você já se arrependeu dos seus pecados, louvado seja Deus por isso, porque Deus apaga todos os nossos pecados e traz refrigério para a nossa alma. Olha esse versículo de Atos, tem esse versículo aí, 3, coloca aí por favor. O que é que diz aí? Olha só, Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e o que? Convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença de quem? Do Senhor. Olha para mim, por favor. Arrependimento. Tem muitas pessoas que vivem na prática do pecado e acham que Deus é com elas, mas o diabo que está com elas. E elas acham que Deus está com elas, e Deus não pode ser com quem vive na prática do pecado. Ele quer ser, mas a santidade dele não deixa. Então ele espera que a pessoa reconheça os pecados dela e abandone e se arrependa. Aí ele vai ser com a pessoa. O maior prazer dele é ser como uma pessoa. É a maior vontade de Deus habitar no ser humano. Ele criou o ser humano para isso, para viver no ser humano, para que o ser humano fosse imagem e semelhança dele, obra das mãos dele. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados, você está correndo o risco de Deus te chamar para o juízo a qualquer momento e os seus pecados te condenar. Isso é mais sério do que você imagina. É por isso que nós pregamos o Evangelho, para você se livrar dessa maldição do pecado e deixar o sangue de Jesus te lavar e a sua alma venha a ser salva. Do contrário, você pode se iludir com bênçãos, com tempo de igreja, com título, com qualquer coisa, mas no dia que você partir desse mundo, você está perdido. Deus pode nos chamar para o juízo a qualquer momento, acordado, dormindo, comendo, na rua, em casa, dirigindo. Deus pode nos chamar a juízo a qualquer momento. Se Deus te chamasse hoje a juízo, você já se arrependeu dos seus pecados? Tem uma história na Bíblia que me dá tanto temor. Essa passagem de Judá e Tamar, ela é grande, mas vale a pena nós lermos. Gênesis 38, versículo 1, diz assim: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho,
e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela o chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sela. E Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Até aí você entendeu? A Bíblia diz que Judá, ele teve 3 filhos homens, 3 filhos. E quando o mais velho, o primogênito, chegou a determinada idade, ele tomou uma mulher chamada Tamar para ser esposa do filho. E diz assim, versículo 7: porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, quer dizer, o segundo filho: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Era de costume fazer isso no passado. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. Pelo que também fez o quê? O matou. Olha para mim, por favor. Tenha temor aos olhos do Senhor. Deus me vê na minha solidão. Deus te vê na sua solidão, nos seus momentos sozinhos. Deus vê se nos momentos que estamos sozinhos, nós nos inclinamos para o pecado, para a prostituição, para a pornografia, para os maus pensamentos, para as coisas erradas, ou se nós nos preocupamos em agradá-lo. Deus vê, Deus conhece. Lembra que nas cartas do Apocalipse, ele sempre se apresenta: eu conheço as tuas obras, eu conheço, para dar temor, como quem diz, não tente fingir, não tente mentir. Eu atendi um rapaz que veio aqui, e ele passou alguns minutos me contando uma história, que ele queria voltar para o estado dele, e ele contou uma história assim forte, que mexeu comigo, e falou: o senhor me ajuda na passagem? Eu falei: te ajudo, me dá um minutinho aqui. E pedi para que ele esperasse, e liguei para o vereador, para saber qual é o órgão que pode dar a passagem, ou se o vereador poderia dar passagem para ele, para ajudá-lo. E depois que eu resolvi, eu voltei e falei: olha, eu vou conseguir direitinho, o vereador tal vai ver para te colocar no ônibus direitinho, eu quero dinheiro. Falei: calma, você me contou uma história tão forte, eu estou dizendo que nós vamos resolver, vamos colocar você dentro do ônibus para você viajar. Não, eu quero dinheiro. Na verdade, toda aquela história era uma mentira, para meter a mão em quê? No dinheiro. Queria usar drogas, beber, alguma coisa desse tipo, mas recusou a passagem. Falei: rapaz, você falou para mim que você queria voltar para o estado, eu estou resolvendo o problema. Não, eu quero dinheiro. O senhor vai me ajudar ou não vai me ajudar? Falei: com dinheiro não, com a passagem sim, mas se formos dar a passagem, nós vamos te colocar dentro do ônibus. No instante se transformou. Quer dizer, veio na mentira, veio querendo passar perna, como quem diz: vou dar uma chorada, que tem gente que sabe, até para quem chora, né? Sabia que tem gente que sabe chorar? Gente que conta uma história tão forte, que comove todo mundo. É verdade. Um dia desse, minha esposa foi no mercado, tinha uma senhora falando: por favor, compra aqui esse leite para mim, essa caixa de leite. Aí uma outra senhora chegou para minha esposa e falou: está vindo aqui a semana toda atrás dessas caixas de leite. Quer dizer, o que mais tem hoje são pessoas o quê?
mentirosas, ainda usa crianças. Dói. Você não vai conseguir ter nada com Deus sem verdade. Você pode ser a pessoa mais suja, você pode ser um sem vergonha, você pode ser uma pessoa toda torta, você pode ser uma pessoa que viveu com a vida toda errada até hoje. Se você for sincero, você tem tudo com Deus. Ele te perdoa, Ele te lava com o sangue de Jesus. Acabou. Ele te dá o presente, que é o melhor presente que um ser humano pode ter: o dom do arrependimento. Mas se você tentar enganar Deus, esqueça. Os 2 filhos de Judá erraram aos olhos de Deus e se deram mal. Então tema a Deus. Você que minha esposa não está me vendo, meu marido não está me vendo, né? Meus pais não estão me vendo, mas os olhos de Deus nos vê 24 horas por dia. Tenha temor, porque aquilo que você faz perante os olhos de Deus, você vai colher os frutos, e eu também. Amém? Aí, versículo 11: os 2 filhos morreram, e a Bíblia diz assim: então disse Judá a Tamar, a nora dele, né? Sua nora: fica-te viúva na casa de quem? De teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de quem? Seu pai. Você entendeu? Primeiro ele perdeu um filho e falou para a nora dele: case com outro filho. Ele fez o que era reto, ou o que era mal, morreu. E ele disse assim: eu tenho mais um filho, espera ele crescer, e você vai ser esposa dele. Tamar voltou para a casa dos pais. Aí diz assim: passando-se pois muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tim, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Sela já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o quê? O seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, que mais? Teu cordão, que mais? E o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a. E ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não o achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho, junto às 2 fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu o quê? Quanto tempo depois? Quase 3 meses depois,
deram aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora, fez o quê? Adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai fora, para que seja o quê? Queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justa é o quê? É ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Sela, meu filho, e nunca mais a conheceu. Olha para mim, por favor. Ele deu a palavra à nora, que ficou viúva, que quando o filho mais novo, o terceiro, que estava vivo, completasse uma idade, ia dar para ela como marido. E ela voltou para a casa dos pais, confiando na palavra dele. O tempo passou, ele não cumpriu a palavra, ela sabia que o filho já estava grande, e ela tomou conhecimento que ele ia passar por aquele lugar. Ela tirou a roupa de viuvez, colocou uma roupa de prostituta, e a prostituta, ela cobria o rosto, então ele não sabia quem era ela, e ela ficou bem no caminho esperando ele passar. Ele a convidou para se prostituir com ela, e ela disse: agora eu quero uma garantia, me dá a garantia. Não, eu vou te trazer um cabrito, não, mas eu quero algo para ficar comigo. E pegou essas 3 coisas e ficou com ela: o cordão, o selo e o cajado. E ele foi embora, depois voltou, mandou o amigo voltar, procurando, não achou ela, levou o cabrito, mas não achou, retornou, e a vida seguiu. O tempo passou, ele tomou conhecimento que Tamar estava grávida, e logo quis julgar, porque nós somos bons para isso, julgar os outros. Temos dificuldade para reconhecer os nossos erros. Os nossos erros. Ele disse: tire ela para ser queimada aqui. Ela falou: beleza, pode me queimar. Eu só queria que antes de ser queimada, ele soubesse que a criança tem um pai, e o pai é o dono desse selo, desse cordão e desse cajado. E quando ele viu, ele ficou envergonhado e disse: ela é mais justa do que eu. Agora observe que aquele momento foi o pior momento para Judá, o momento em que a máscara dele caiu, o momento onde o engano dele foi revelado, o momento em que ele foi desmascarado. E é justamente assim que o diabo trabalha. Ele espera a pessoa morrer no pecado, para ele poder desmascarar a pessoa, para que no momento do juízo, o diabo se apresente e mostre as sujeiras. Tem um versículo em 1 Timóteo 5,14 que me dá, é 14 ou 24, deixa eu ver aqui, é esse aí, 24. Olha que passagem, leia comigo aí, leia com atenção. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o quê? O juízo. E em alguns manifestam-se depois. Eu estava na igreja, isso em 1997 ou 98, no interior da Bahia. E o pastor estava fazendo culto, e eu estava andando na parte de trás da igreja. Era tarde, quando um homem falou assim: pastor, e eu disse: pois não, que posso te ajudar? Ele falou assim: eu vim aqui fazer uma denúncia. Se vocês vão acreditar ou não, eu não sei,
Mas aquela obreira que está ali, trabalhando no salão, ela caiu comigo. E ele disse que essa obreira teve contato sexual com ele. Eu falei: o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Ele falou: tenho. O senhor pode perguntar para ela. Se ela não assumir, o senhor pode me colocar diante dela. E acabou o culto. Eu chamei a obreira. Obreira, você tem alguma coisa para me contar? Tem algum pecado escondido? Tem alguma coisa que você precisa de ajuda? Não, estou bem. Estou muito bem. Eu queria falar para a senhora que chegou uma denúncia. Uma pessoa chegou aqui dizendo que aconteceu um problema com a senhora, assim, 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 assim. Foi fulano de tal, não foi? Uma pessoa assim, assim, assim. Sabia que ele queria me destruir. Eu falei assim: não, louve a Deus que ele veio aqui, porque o seu pecado está sendo trazido à tona antes do juízo. O pior é você ficar de obreira diante dos homens, está tudo direitinho, e no dia do juízo aparecer a sua sujeira. Está dando para você entender? Feliz, a pessoa deveria agradecer, porque veio à tona, porque ela deveria ter tido coragem, teve coragem para fazer besteira, tinha coragem também para confessar, para vomitar, para ficar limpo, e ela não teve, mas ele teve e queria se limpar. E ele não era da igreja universal, ele era de outra igreja evangélica. Ele falou: quero me limpar, se puder não ficar na frente dela, melhor, mas eu não queria esconder isso, eu queria consertar meu erro. Eu falei: vá com Deus. Peguei o contato dele, mas demorou, custou para ela poder vomitar o pecado dela, que já tinha sido exposto. Mas ela estava ali, sabe, se segurando para não perder o título de obreira, mas já tinha perdido o quê? A salvação, a alma dela, a pureza dela. Está dando para você entender? É tudo que o diabo quer, você dentro da igreja sem salvação, porque Deus te chama para juízo e o diabo mostra as cartas. Olha aqui, ó, é meu, é minha. Não se brinca com a sua alma, não se brinca com a vida espiritual. Você não consegue enxergar. No momento em que nós fazemos o apelo para que as pessoas entreguem a vida a Jesus, você não consegue enxergar os demônios, porque se nós pudéssemos enxergar os demônios, nós íamos ver os demônios furiosos. Por quê? Porque a oração que mexe com o diabo não é a oração da cura, não é a oração da prosperidade, não é a oração que nós fazemos para suprir suas necessidades. A oração que mais mexe com o inferno é a oração de entrega. Olha bem para mim, por favor. Nós temos levita aí para resolver. Chama o chefe que me manda embora. Não dê atenção ao diabo, não. Dê atenção à palavra de Deus. É triste você que quando o demônio manifesta, você dá ouvidos, mas a palavra de Deus você não dá ouvidos. É triste ver isso em você, que quando o demônio manifesta, você fica assim com o olhão e dá maior atenção ao diabo, mas isso aqui, ó, que é mais importante do que o que os demônios falam, você não dá ouvidos. É triste. Se nós pudéssemos enxergar o inferno na hora da entrega, você ia ver os demônios furiosos, porque ele não quer que você se limpe, que você seja salvo. Você vem na igreja para ele, tanto faz, ele também vem todo dia, não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença é quando você se arrepende, quando você enxerga a sua sujeira e você diz: meu, eu não tenho caráter, olha, eu sou uma pessoa errada, eu sou uma pessoa sem vergonha, eu vou mudar hoje. É isso que incomoda o diabo. Decisão. Amém. Palavra de Deus. Nada é mais forte do que isso. Não tem só um demônio, não, está cheio de demônio aqui. E o ódio dele é quando tocamos nesse assunto.
sua alma, arrependimento. Você já é de Deus mesmo? Você já colocou sua vida toda em Jesus? Ou você está brincando dentro da igreja? Você acha que você ainda vai ter muito tempo? Você acha? Se você tivesse entendimento o quanto os seus pecados já te atrapalharam, o como eles te arrastam para longe de Deus, se você tivesse esse entendimento, você ia ter nojo dos seus pecados, nojo dos seus pecados, e você ia a Jesus com humildade, pedir perdão, pedir misericórdia. Nós vamos orar. Mais uma vez, o nosso Senhor Jesus tentando salvar. Mais uma vez, Ele tentando acordar, despertar. Ele conhece você. Você precisa se conhecer. Você tem que saber o que você quer. Se você quer o céu, se arrependa, se entregue, que você vai para o céu. Amém? Se você não quer o céu, então saia definido. Se conheça, saiba quem é você. Sabe de quem eu estou lembrando aqui? De Pedro. Que Jesus disse para ele assim: ó Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Negou uma vez, negou 2, na terceira, Jesus olhou para ele. E a Bíblia diz que ele foi chorar amargamente. Ele negou Jesus. Você sabe o que é seu filho negar você? Você sabe o que é a pessoa dormir com Jesus, acordar com Jesus, conviver com Jesus 3 anos e meio e depois negar ele? Ele negou. Ele caiu feio. Ele foi chorar amargamente. Jesus morre e quando ressuscita, manda um recado para os discípulos e um recado forte para Pedro. Avisa também a Pedro. Falou direto com Pedro, porque ele sabia que Pedro estava tão caído. Se não fosse a palavra de Jesus, Pedro não conseguia ter ânimo. Que a palavra de Jesus hoje te levante. Você pode ter negado, você pode ter se sujado, mas você pode, com a palavra de Jesus, se levantar, se erguer. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Que semanazinha é essa, hein, que passou? Terremoto fortíssimo. As pessoas que moram no litoral, que ficam felizes, moram em frente à praia, tiveram que sair voadas, correndo, com medo de um tsunami. Milhões de pessoas em vários países. Do nada, a terra começou a tremer. Aquilo que parecia tão firme, tão seguro, ficou igual uma gelatina. E de repente, quem tinha o maior orgulho de morar em frente à praia, teve que largar tudo e sair correndo, porque dos alertas. A Europa está pegando fogo, Portugal, fogo para todo lado. É uma coisa aqui, é outra coisa ali. É um mundo piorando, ficando cada vez mais pesado. Mas nesse mundo feio, você pode ter uma vida bonita. Nesse mundo difícil, você pode deixar Deus cuidar de você. E quando você sair desse mundo, você sair para viver eternamente com Deus. Não é quem tentar não, tá pessoal? É quem vencer vai comer da árvore da vida. Eu quero comer dessa árvore da vida. É quem vencer. Você tem que vencer. O que você não está conseguindo vencer, você tem que vencer. O que você não venceu ainda, você tem que vencer, se você quer ser salvo, porque a salvação é para os vencedores. Amém? Do contrário, não tem céu para você. Eu queria orar.
Eu queria orar. Se agora pudéssemos enxergar com os olhos espirituais, olha bem para mim agora, olhe bem para mim. Você não está aqui à toa. Você tinha que estar aqui agora. Foi Deus que trouxe você aqui, que está fazendo você escutar essa palavra. Se você pudesse enxergar aqui os demônios agora, você ia se assustar. Porque é o momento que mais mexe com o diabo, o momento de você dizer assim, ó, não vou mais fazer isso de errado, não vou mais me entregar a isso, não vou mais ser fraco nisso, não vou mais me sujar com isso, não vou mais desagradar a Deus com isso. É nesse momento que você rompe com o pecado, que você rompe com o diabo, que você tira sua alma das garras do diabo. É nesse momento que a salvação chega até você. E eu queria que se levantasse, viesse aqui na frente, você que agora quer se entregar a Jesus de verdade. Eu quero isso. Não tem demônio que consiga segurar sua alma, se você está decidido. Eu quero isso. Vem aqui na frente. Aqui na frente. É agora. É hoje. Que você vai se arrepender dos seus pecados. Fiquem todos em pé.